Excelente, então vamos lá. Já está gravando, estamos gravando. Deixa eu compartilhar a tela e começar de novo, né? Para o pessoal não perder nada que ficou de fora. Então, quando nós estávamos falando, ninguém fica doente cronicamente de imediato. A gente tem sempre uma evolução desses estados patológicos. Essa alteração patológica que acompanha os pacientes, elas podem ser de várias maneiras. Elas podem aparecer desde modificações bioquímicas, como a gente falou, então uma crescente de alterações funcionais bioquímicas que são monitoradas através desses exames, e aí isso denota, pela análise bioquímica, a gente consegue segregar sistemas específicos de funcionamento. Como a gente vai ver depois com a Marilis, a gente tem exames para detecção da funcionalidade hepática, funcionalidade renal, funcionalidade pancreática, metabolismo de carboidratos, metabolismo de lipídios, sistema de mediadores inflamatórios, mostrando que algo não está funcionando, avaliação de estresse oxidativo. Então, dependendo das características as quais bioquimicamente o indivíduo está apresentando essas modificações crescentes, a gente pode intervir muito mais rapidamente, muito mais eficazmente nesse paciente, porque nós temos ainda modificações muito tênues, muito pequenas na funcionalidade da célula, e aí a intervenção fica muito mais fácil. Muitas vezes as intervenções podem ser só reposições mesmo, ou as células podem estar em sofrimento celular por uma falta de nutrição, por exemplo. Elas podem estar em sofrimento celular porque no ambiente extracelular pode estar havendo contaminantes que impeçam a oxigenação adequada, que impeçam a dispersão dos nutrientes através desse líquido intersticial para que a célula receba adequadamente os nutrientes, né? Então, muitas vezes, um simples detox desse ambiente pericelular já é suficiente para restabelecer o padrão funcional. E veja que a gente está falando ainda de um momento clínico que o paciente não está apresentando nada, ele ainda está dentro de um conceito de saúde, mas já está caminhando para uma alteração fisiológica. Então, nesse momento, é muito tranquilo, a gente só ou tira alimentos inflamatórios, ou tira a exposição dele a esses agentes que estão causando a oxidação ou a inflamação, ou mesmo a deposição de partículas no ambiente pericelular que estão atrapalhando a nutrição dessa célula. E aí, com isso, eles conseguem restabelecer muito rapidamente assim, o seu padrão de saúde, né? E quais são esses interferentes que podem estar atrapalhando a nutrição da célula? Podem ser, por exemplo, os radicais livres que a célula produz por um excesso de funcionalidade ou por uma alteração mitocondrial e que ela joga para fora do ambiente celular. Para evitar que haja um dano celular, ela joga então esses radicais livres para fora. Fora que eu digo, fora do ambiente definido pela estrutura da membrana plasmática. E aí, nesse ambiente pericelular que circunda, esse líquido que circunda a célula, onde a gente tem inúmeras proteínas que fazem esse cimento, essa argamassa de ligação intercelular, essas proteínas é que acabam sofrendo o estresse oxidativo, né, e ficam oxidadas. E aí elas perdem resistência, perdem característica funcional. E aí também gera um evento de bloqueio da passagem dos nutrientes e do oxigênio. Quando o oxigênio chega até as células, ele precisa sair de dentro do vaso, por onde ele chegou, e percorrer todo esse espaço até chegar na célula. E aí, se esse espaço está com uma proteína aqui, com radicais livres associados, uma proteína oxidada, esse oxigênio acaba também se ionizando ou também se oxidando e vira mais radicais livres, ao invés de fazer a nutrição e oxigenação da célula, né? Então, vejam que muitas vezes, nesse primeiro momento que a gente tem, é uma alteração discreta dessa célula, que entra em sofrimento celular e começa a produzir alterações biológicas, que podem ser detectadas pela funcionalidade do tecido onde essas células estão inseridas. Isso significa que, se esse comprometimento funcional acontece nas células hepáticas, a gente vai ter aumento de transaminases, GOT, GPT,
Se é um estresse oxidativo aumentado intrahepatócito, a gente tem aumento de gama-GT. Então, se a gente tem comprometimento já na transformação de bilirrubina, aumenta os níveis de bilirrubina total. Então, vejam que a gente pode detectar essas informações olhando para um paciente que tem esses níveis bioquímicos saudáveis e comparando com os resultados desses pacientes cronologicamente, né? Se ele tem uma alteração de GOT-GPT que vai crescendo ou uma alteração de gama-GT que vai progressivamente sendo deslocado para fora dessa curva da normalidade fisiológica de pessoas saudáveis, a gente já tem que prestar uma atenção sobre os eventos inflamatórios e oxidativos desse fígado do paciente. E aí a gente consegue, monitorando esses dados, estabelecer um padrão, protocolo de tratamento para diminuir o quadro de prejuízo funcional. Então, ninguém fica doente imediatamente, de maneira crônica, né? É uma evolução. Um outro parâmetro que normalmente acontece, que a gente pode monitorar também, são padrões fisiológicos associados ao funcionamento do órgão. Uma pessoa que tinha, assim, uma energia boa durante o dia e que progressivamente vai perdendo essa capacidade de energia, de raciocínio, de atividade, isso é um sinal fisiológico de que algo não está funcionando adequadamente, né? E a gente precisa, então, intervir nesse processo. Como é que a gente vai intervir no processo de energia, por exemplo? Quando a gente faz a análise e o paciente relata para a gente falta de energia, falta de capacidade de raciocínio lógico, falta de tomada de decisão, medos progressivos e crescentes, sonhos que está normalmente os sonhos são assim sonhos depressivos, né? Sonho que está sofrendo um acidente, sofrendo morte, que tem perdas familiares, esses medos, essas condições psicológicas relacionadas à falta de energia, tanto no sistema nervoso central quanto sistemas periféricos. Quando a gente tem esses diagnósticos que são aparentemente subjetivos, mas que podem gerar aí uma condição de avaliação do paciente muito interessante para a gente coordenar uma estratégia para restabelecer esse padrão funcional. E aí, como é que a gente pode coordenar? Sempre que a gente pensa em energia, a gente pensa no metabolismo mitocondrial. Como é que a mitocôndria promove a síntese de ATP para que a célula responda adequadamente aos seus desafios aos quais ela é submetida? Ela gera a partir de glicose e oxigênio a atividade mitocondrial. Então, quem estimula efetivamente as taxas metabólicas periféricas é o nível de cortisol, durante o processo matinal, a secreção de cortisol matinal, entre 7 e 9, com um pico aí entre 8 da manhã. Então, nesse momento, é preciso que a gente dose e avalie, sempre que há uma condição energética alterada do paciente, a gente dose esses níveis de cortisol periférico, porque ele vai nos indicar um padrão de resposta energética metabólica celular, né? Quando a gente mede também, nesses pacientes, os níveis relacionados à energia, a gente precisa ter um olhar claro para a tireoide. Então, a tireoide, o eixo hormonal da tireoide, assim como o eixo hormonal da adrenal, que sintetiza o cortisol, devem ser monitorados. Por quê? Porque o T3, produzido pelo eixo tireoidiano, é responsável pela produção de mitocôndrias. Então, ele aumenta através da expressão de proteínas dentro das células, as células musculares, neuronais, hepáticas, intestinais, todas as células, ele aumenta a expressão das mitocôndrias. Então, ele é mitocondriogênico. O que significa isso? Que uma célula que tem mais mitocôndrias tem melhor capacidade de produção energética. Uma célula que tem poucas mitocôndrias responde energeticamente com um esforço maior das mitocôndrias para a produção da mesma energia. Então é como se a gente tivesse um grande monte de areia que precisasse espalhar. Se uma pessoa só trabalha espalhando, ela vai ter um esforço, vai demandar uma energia muito maior para espalhar essa areia do que se tiver várias pessoas trabalhando, né,
na dispersão desse monte de areia. Então, é exatamente essa analogia. Eu estou com essa analogia porque a gente está em obras aqui na frente, tem um montão de areia ali, então os caras parecem umas formiguinhas, assim, rapidamente eles destroem um montão de areia, espalham na estrada. Então vejam que é interessante, porque se a gente está falando em energia do paciente, a gente tem que ter esse olhar claro do metabolismo da adrenal e do metabolismo da tireoide, porque são esses dois principais elementos. Uma outra coisa interessante também que a gente pode se dar conta quando fala em energia é sobre os hormônios sexuais. Os hormônios sexuais, especialmente aí o masculino o masculino como testosterona e o feminino como estradiol, os dois são muito responsáveis pela disposição energética muscular e pela disposição energética mental. Então, se o paciente tem uma certa idade, que já tem uma pré-disposição fisiológica pela senescência de gerar alterações desses níveis hormonais, a gente já tem que ter esse olhar também. Será que o paciente que está com 60 anos, que apresentou uma queda muito brusca de energia, não tem alterado seus níveis de testosterona? Será que esses níveis não estão tão abaixo que o paciente perdeu a capacidade de sensibilidade, por exemplo, dos neurônios para eventos erógenos e muscular para desenvolvimento de atividade musculoesquelética? Então a gente tem que ter esses questionamentos e também é um parâmetro que a gente vai avaliar para a funcionalidade energética nesses pacientes. A mesma coisa com o estradiol nas mulheres, né? A gente tem essa possibilidade de investigando o eixo hipotálamo, hipófise, gônadas. Gônadas significa então ovário nas mulheres e testículos nos homens, avaliar os padrões de produção dessas moléculas que estão diretamente relacionadas, moléculas hormonais, que estão diretamente relacionadas com a intensidade do controle funcional energético periférico e central. Então, vejo que a gente tem como, nesses parâmetros avaliados subjetivamente na anamnese integrativa, já direcionar a nossa conduta analítica no paciente, né? Para que a gente possa confirmar esse diagnóstico, para que a gente, então, intervenha diretamente nos processos. Depois disso, então, a gente pode pensar, o paciente está com um quadro de envelhecimento muito rápido, o paciente está precocemente envelhecido, claro, tem a idade cronológica, mas tem a idade biológica. O que é que significa a idade biológica? Significa a capacidade desse indivíduo de estabelecer uma dinâmica funcional dos seus órgãos. E aí, órgãos, a gente fala inclusive na pele, né? Então, a análise objetiva de visualizar o indivíduo nos seus parâmetros cutâneos e estabelecer como um padrão. Pô, a gente olha para o cara é um bagaço, assim, velho, envelhecido, com a pele sem vida. Vai perguntar a idade, o paciente está lá com 40 anos. Bom, isso é um sinal de um envelhecimento precoce. Um envelhecimento precoce que começa a aparecer na pele, externamente, certamente isso já está acontecendo nos órgãos internos, que são muito mais sensíveis do que a própria pele nesse quesito de alteração funcional, né? Então, se o paciente está envelhecido por fora, por dentro não vai estar diferente. É só vocês imaginarem uma fruta quando chega a estragar por fora, que aparece por fora os machucados, os podres, por dentro ela já está toda detonada, né? Então esse é um outro parâmetro interessante, olhar para o paciente externamente. Ele apresenta uma idade cronológica condizente com a idade biológica, com a avaliação cutânea, com essa expressão, com essa mentalidade, porque muitas vezes a gente também tem a mente envelhecida num corpo que está numa idade que não deveria ter aquele pensamento mórbido, aquele pensamento depressivo, né? Então, essa mente e a pele envelhecidas significam que internamente os órgãos também vão estar detonados. Então, olhar para o paciente e ter essa percepção
é muito, muito importante, porque a gente já consegue avaliar. E quais os hormônios que a gente pode, nesse caso, avaliar o grau de envelhecimento? A gente tem que avaliar, nesse caso, o eixo hipotálamo, hipófise e células somáticas. E as células somáticas, então, são todas as células do corpo, né, que mantêm uma regularidade de replicação celular. Quem faz esse processo de intervenção biológica para a replicação celular é o hormônio de crescimento, é o GH. O GH que é secretado pela hipófise nas condições durante a fase adulta para garantir que as nossas células tenham viabilidade da reprodução, sejam eficientes no processo de replicação celular. Uma curiosidade é que o GH, ele precisa obrigatoriamente, sendo liberado pela hipófise, ele precisa passar por um metabolismo hepático para que seja liberado IGF-1. IGF-1 que é efetivamente o hormônio bioativo. Assim como tem lá na tireoide o T3, que é o T4, que é convertido em T3, que é o bioativo, o GH tem as suas atividades biológicas, mas quem efetivamente mantém a funcionalidade da replicação celular é o IGF-1, que é liberado a partir do metabolismo hepático do GH no fígado. Ó, metabolismo hepático no fígado é boa, né? Mas então é isso mesmo. O GH passa pelo fígado e faz a conversão em IGF-1. E o IGF-1 aumenta a replicação celular, então aumenta a capacidade das células de reproduzir. Se eu tenho, por exemplo, uma senescência celular programada já de todos os tecidos, e que eu tenho o equivalente de replicação celular, enquanto as células velhas senescentes vão entrando em apoptose, a gente vai estimulando pelo IGF-1 as novas células para a reposição dessas velhas, fica em equilíbrio, né? Se a gente tem uma senescência celular maior do que a capacidade que a gente tem de replicação celular nos tecidos, progressivamente esses tecidos vão entrando em falência. E aí, à medida que a gente vai perdendo essas células somáticas, a gente vai envelhecendo, vai gerando um tecido com menos células capazes de responder aos estímulos percebidos, lá no sistema nervoso central. Lembra que a gente falou numa aula, né, da percepção sensorial dos 5 sentidos, né, que geravam portas de entrada para garantir que o nosso corpo responda a esses desafios? Assim também é com nossas células somáticas. Então, se a gente tem um grau de envelhecimento biológico mais acelerado do que o grau de reprodução celular, os órgãos também perdem função biológica. E a gente vai ter comprometimento de múltiplo dos órgãos, né? Progressiva falência múltipla dos órgãos. E aí eles vão perdendo capacidade funcional e aí tu não consegue mais fazer as mesmas condições de atividade física, porque não tem mais umas fibras musculares. Não consegue mais metabolizar tão bem quanto metabolizava, porque o teu fígado tem menos hepatócitos viáveis para fazer esse processo de metabolização. Começa a ter falha renal, claro, porque tu não tem mais tantas células renais viáveis, disponíveis, funcionais para fazer o mesmo processo de filtração glomerular e assim sucessivamente, né? A mesma coisa no pâncreas, a mesma coisa no intestino, para motilidade gastrointestinal, para a absorção dos nutrientes. Então isso é cronologicamente vai dependendo das características genéticas do indivíduo, progressivamente sendo geradas essas comorbidades associadas ao envelhecimento. A grande maioria das vezes, esses processos de falta ou de falha de renovação celular, eles acabam gerando uma necessidade aumentada das células que estão viáveis. E isso, claro, se tu tens uma célula que foi programada para responder dentro de uma faixa de estímulo, produzindo um manancial energético para aquela função, quando essas células são submetidas a um estresse maior de funcionalidade, elas acabam tendo que produzir
mais ATP, né? Produzindo mais ATP, ela gera um comprometimento funcional da atividade da mitocôndria, que pode gerar radicais livres, e aí a gente gera nas células que sobraram para trabalhar no processo um estresse oxidativo que leva à destruição dessas células, a um prejuízo ainda maior dessas células, né, do órgão. E nesse contexto, essa destruição pode liberar mediadores inflamatórios. Então, normalmente, muito normalmente, a gente tem na evolução da senescência celular o que a gente chama de, atualmente, de inflammaging, um envelhecimento inflamatório. As células perdem capacidade de reprodução, sobrecarregam as células que ficaram íntegras, e isso gera um quadro de oxidação e de inflamação adicional, com prejuízo e comprometimento do órgão. E isso leva, claro, a quadros inflamatórios, normalmente subclínicos, tá? Porque a gente não tem uma alteração capaz de gerar aqueles sinais clássicos, né? Dor, rubor, calor, perda da função do órgão. A perda da função do órgão é progressiva, gradual e silenciosa. A dor, muitas vezes, acontece só no final do processo. Recrutamento celular inflamatório, isso acontece já no primeiro momento, mas de maneira muito discreta, para manter o processo inflamatório local. Tá? Então, a gente não tem aquela exacerbação sintomatológica clássica da inflamação, mas garante a produção de mediadores persistentemente naquele tecido. E, óbvio, isso vai, ao longo da jornada do envelhecimento, causando deterioração funcional desses órgãos e células. Então, veja que a gente pode, percebendo, olhando para o paciente, percebendo as suas características funcionais, as suas características biológicas, comparando com a sua cronologia, com a sua idade biológica e a sua idade cronológica, comparando isso, também ter essa visão integral. Claro que a gente vai sempre comprovar com a avaliação bioquímica dessas funcionalidades, né? Então, a gente pode medir ali no paciente com traços ou indicativos de senescência aumentada, envelhecimento precoce, os níveis de GH e os níveis de GF1. A gente pode medir também os níveis de GF3, que são um outro fator de crescimento também importante relacionado à funcionalidade e ao envelhecimento precoce. Então, esses fatores de crescimento celular, o hormônio de crescimento e o fator IGF-1 e IGF-3, como monitoramento para envelhecimento precoce. Isso, por que a gente pediu isso exame? Porque a gente teve a capacidade de olhar para o paciente e perceber nele o grau de comprometimento e um envelhecimento físico, né, biológico. Muito bem, então a gente tem esse olhar diferencial. O que é esse olhar diferencial? A gente precisa olhar para o indivíduo como um todo, a gente tem que ter essa relação, essa percepção do corpo, da mente, do espírito. Claro, chega um paciente lá envelhecido, com alterações biológicas, obviamente que a mente desse cara vai estar comprometida também. E o espírito não vai estar em paz. Ele vai ter alterações de percepção, certamente. E se a gente tem um corpo são numa mente poluída, certamente em algum momento da evolução dessa história do paciente, ele vai ter comprometimentos funcionais no corpo. Eu atendi um paciente essa semana que foi muito interessante. O paciente estava bem, tinha suas funções normais, estava funcionando adequadamente. E aí mudou de cidade, foi submetida a um estresse, ela não queria estar nesse momento, naquele local, em função da Covid, ela foi jogada para um outro ambiente, e aquilo perturbou tanto a ideia, a mente dela, ela não queria estar naquele lugar, naquele momento, que começou a aparecer. Ela teve quadros de pneumonia, ela teve quadros de parada cardíaca, ela realmente não queria estar naquela função, naquele local, né? A mente dela não queria estar naquele local e fez de tudo para que o corpo. E aí, como ela tinha o plano de saúde vinculado na cidade dela, ela teve que obrigou-se a voltar para a cidade dela para ser hospitalizada, né? Vejo que é a mente gerando alterações funcionais, claro,
nesse corpo. E aí, por isso é que a gente tem que compreender esses tipos de resposta do ser humano. Primeira resposta que a gente tem são as respostas fisiológicas. Essas, claro, a gente tem um desafio que a célula é submetida, a célula responde àquele desafio ao qual ela foi planejada geneticamente, né? Então a gente tem uma contratura muscular, a gente tem uma secreção salivar, a gente tem a secreção ácida no estômago pelas células parietais. Então todas essas células funcionam como a sua fisiologia pediu para que elas geneticamente funcionassem. Então, essas são respostas homeostáticas, de equilíbrio, as respostas funcionais, e que estão diretamente relacionadas à saúde. Nosso objetivo é manter o indivíduo com esse padrão funcional, fisiológico, adequado, né, que é a saúde plena. Mas a gente também, claro, o nosso universo externo e interno, ele é dinâmico e ele vai oferecer a essas células desafios adaptativos e a gente vai adaptando. Nosso organismo é extremamente adaptativo, né? Foi o que nos levou ao topo da cadeia alimentar, mesmo sendo muito inferiores aos outros animais em termos de força, de dinâmica, de movimentos. A gente teve que, pelo processo adaptativo, criar condições para que o nosso organismo se adaptasse às novas situações e, com isso, a gente estabelecesse um padrão de superioridade sobre os outros animais, né? Então, por isso que a gente domesticou, por exemplo, muitos dos animais que eram inferiores, superiores energeticamente ao nosso organismo, porque a gente tem uma capacidade adaptativa muito maior. Então, antropologicamente, nosso organismo, nossas células são muito adaptativas. Então, ela faz sempre reações de adequação, de correção, de regulação, que são condições de adaptação para garantir a funcionalidade dessas células nesse novo ambiente desafiador. Assim, por exemplo, quando a gente é submetido a uma contração muscular, relaxamento mais forte do que a capacidade que as nossas células atuais estavam preparadas para responder, o que é que a gente faz? Aumenta o número de células, aumenta o número de mitocôndrias dentro daquelas células que ficaram. E a gente faz o que a gente chama de condicionamento muscular. A mesma coisa as adaptações mentais, adaptações hepáticas, pancreáticas, intestinais, do estômago, todas essas respostas que não são tecnicamente fisiológicas, mas são adaptativas. Então a gente pode aumentar a secreção ácida, por exemplo, quando o nosso organismo percebe uma dinâmica de consumo de alimentos que são de difícil digestão. A gente vai aumentar a secreção sudorífica quando a gente perceber, o nosso organismo perceber que está aumentando a temperatura corporal. Isso são adaptações que as nossas células fazem. Então a gente se adapta ao máximo assim. Mas tem um momento na expressão e na exposição a esses agentes que a gente não tem mais condição adaptativa. E a célula literalmente entra num processo de hipofunção ou de perda funcional, né? Que é relacionada então a eventos patológicos. Como é que ela manifesta basicamente essas alterações funcionais? Quando a necessidade de resposta é maior, muito maior, superando a capacidade adaptativa dessa célula, ela gera quadros de apoptose ou de necrose. É o caso, por exemplo, de pacientes que têm uma sobrecarga energética, um consumo tão alto de carboidratos que a capacidade do pâncreas de secretar insulina não suporta, não comporta mais aquela glicemia que é gerada pelo consumo aumentado de carboidratos. Então, o que essa célula beta pancreática vai fazer com esse aumento exagerado da necessidade de produção energética? Ela entra em apoptose, ela para o funcionamento mitocondrial pelo estresse oxidativo gerado e ela para de funcionar. Quando ela para de funcionar e que altera pela oxidação mitocondrial,
ela acaba gerando aí a liberação de mediadores de dentro das mitocôndrias que foram oxidadas, em especial uma proteína chamada citocromo C, e a citocromo C é capaz agora de ativar um sistema de caspases. Caspases que são proteases que digerem as proteínas de dentro da célula. E aí a célula beta-pancreática literalmente entra em apoptose e deixa de ser uma célula funcional e vai ser reabsorvida por macrófagos residentes nesse tecido. Então vejam que a capacidade adaptativa dessa célula beta-pancreática, ela foi suplantada pela necessidade persistente desse estímulo gerado sobre ela. E aí ela entrou em quadro de apoptose. Eventualmente, a gente pode ainda ter, além da apoptose, quadros de necrose, quando o desafio é tão maior que a célula, ao invés de implodir, que é um processo fisiológico, né, de menos dano, porque ele consegue ser fagocitado durante todo esse processo, ela pode gerar quadros de necrose, e aí a célula literalmente explode. E quando a célula explode, ela libera todos aqueles mediadores de membrana celular, fosfolipídios que estão contidos na membrana das células, para o ambiente pericelular. Lembra que a gente falou de contaminação desse ambiente pericelular, desse líquido intersticial? Muito bem, é isso que acontece. A liberação desses mediadores faz um quadro inflamatório local. Então, oxidação e inflamação acabam gerando a grande maioria desses estados patológicos relacionados ao aumento do estímulo da célula para responder a uma necessidade energética dentro de padrões que extrapolaram a capacidade adaptativa dessa célula. Que legal isso, né? Bacana, porque a gente começa a entender agora como que as alterações que nós mesmos geramos, porque o consumo de carboidratos em altas concentrações somos nós que decidimos, né? Os consumos de lipídios de alta concentração, por exemplo, que fazem o mesmo processo, só que no fígado, podem gerar comprometimento funcional. Então, as decisões para as quais a gente vai submeter o nosso organismo são nossas. Então, na verdade, somos nós mesmos que acabamos gerando essa alteração fisiológica funcional no órgão. E aí a gente começa a rever essas decisões, né? A quais condições eu vou submeter o meu corpo? Porque a gente só tem esse, né? Não tem outro para cuidar. Então, quando a gente faz essa percepção, esse clique de que o que eu exponho o meu corpo é que vai produzir uma alteração fisiológica no organismo e vai gerar um quadro de perda funcional, eu posso ter a decisão sobre a qualidade da vida que eu tenho e que eu quero para as minhas células. E como eu vou estabelecer um processo, um planejamento para a minha longevidade saudável, né? Como que as minhas células vão se comportar ao longo da minha jornada pelo universo terreno aqui, material. Então, isso faz com que a gente realmente vire a chave. Conhecimento, na live dessa semana, de quinta-feira, ainda a Mônica, não sei se ela está aqui hoje, mas ela fez um comentário bem interessante, que conhecimento é a primeira coisa que a gente tem que ter para manter uma saúde plena. Porque quando a gente não conhece o nosso organismo, a gente gera alterações, exposições externas que vão gerar doença. Mas quando a gente conhece o que nos compromete em termos celulares, a gente pode mudar isso, né? Que é uma decisão nossa. Ninguém nos obriga a fazer alguma coisa, né? A se expor a metais pesados, a agrotóxicos, a contaminantes ambientais, a consumo exagerado de determinados alimentos ultraprocessados que vão comprometer a funcionalidade do organismo. Falei mais que o pastor agora. Então, vejam, quando a gente tem essas alterações patológicas, a gente tem um estado de doença.
Então, o que a gente tem que cuidar também quando está analisando o paciente é que eles costumam se identificar em grupos, né? A gente é da tribo, né? O humano é da tribo. A gente sempre tem que ter uma tribo a qual pertence. Isso, sociologicamente, é muito interessante, porque se a gente não tiver uma tribo na qual a gente pertence, a gente fica deslocado, não é? Nem que seja, eu sou gremista, então eu sou da tribo dos gremistas. Então, quando eu encontro outro gremista, ô gremista, eu me identifico com essa galera. Agora, imaginem um paciente que é ou que se enquadra dentro de uma doença crônica. Eu sou hipertenso. Né? Eu não estou hipertenso, eu sou hipertenso. E aquilo vai fazendo parte dele. Eu sou diabético, eu sou depressivo, eu tenho ansiedade, eu sou ansioso por natureza. Então, a pessoa se adere emocionalmente à condição clínica a qual ele é submetido. Sem perceber, muitas vezes, ele resiste a sair desse estado, porque é isso que ele e isso que aproxima ele da tribo em que ele está pertencente. Então, uma boa estratégia, quando a gente está tratando com pacientes crônicos, é mudar a tribo na qual ele está pertencente. Muitas vezes as pessoas, eu mudei de, agora eu sou vegano, muito bem, eu sou vegetariano. Mudou, ele era hipertenso, agora ele é vegetariano. Pelo menos está numa condição muito mais saudável, né? Mudou a tribo, mas ele tem que pertencer a uma tribo. E essa tribo normalmente, cada vez mais agora, inicialmente era a família e agora cada vez mais está dispersa, né? A gente tem os grupos de WhatsApp, a gente tem as fanpages de Instagram, a gente tem os Facebooks, os relacionamentos muito mais digitalizados do que físicos, né? Então, a gente precisa também estar atento a essa condição do paciente. Fazer ele ver que ele não é, ele está naquela condição, mas ele não é aquela condição. Ele não é hipertenso, ele está hipertenso, mas que a gente vai regularizar esse processo e tirar essa ligação afetiva. Isso acontece muito frequentemente com os idosos, né? Os idosos, eles vão para a fila do posto e pode ver que na fila do posto ele tem o posto de saúde, ele vai ter a fila dos hipertensos que vão lá pegar como que é aquele medicamento, amor, que eles costumam usar ali, para hipertensão? Vou ativar meu mudo aqui. Aham. A losartana? Losartana, o Ara2, o Ara2. A turma do Ara2 vai tudo para lá. E aí eles vão se reunindo, né? Tu é hipertenso também? Tá, eu também sou hipertenso. Já troca e-mail, troca telefone, já faz grupo de WhatsApp dos hipertensos. E a gente tem que mostrar que ele não é aquela doença, né? Ele é muito mais do que a doença. Ele é um indivíduo como um todo. Ele tem toda a capacidade de voltar ao fisiológico. E aí o tratamento começa com essa percepção integral do indivíduo. E aí a gente tem... Claro, Gerson, fica à vontade. Claro. Com licença. É muito interessante essa abordagem aí, Rinaldo, que eu sempre questionei isso familiarmente, né? Uhum. Pessoas da minha família que já não estão mais, mas que faziam parte desses grupos, dessas tribos, né? E faziam questão de competir, né? O meu quadro é pior, né? Claro, O claro. teu é mais brando, o meu é pior, né? Uhum. Isso parece que levava a uma condição da pessoa se minimizar ou agravar o seu estado de saúde, aí o emocional à frente de tudo isso, né? Sim, sim. E eu, como eu era muito jovem, eu não entendia, mas brigava pela situação. Eu não Uhum. pensava dessa forma, né? Mas não, tu não entende isso, porque os meus exames mostram muito mais alto do que todo mundo. O médico disse: Meu Deus, nunca vi um tão alto, sabe? Uma coisa desse tipo, né? Então, aquela competição, a pessoa era campeã, né? Uhum. Do lado ruim da coisa. Então, isso é uma das coisas que eu sempre me preocupei muito, né? Nos quadros de saúde, né? Familiar, né? Mas Sim. agora, numa visão do outro lado, né? Como profissional nessa área, assim, muito Uhum. interessante. Gostei muito dessa abordagem, tá? Então, isso a gente tem que trabalhar muito, muito diretamente. Isso agora, cada vez mais os depressivos, né? A gente vê os depressivos.
Ah, com essa situação de Covid, eu estou muito depressivo. Eu sou depressivo naturalmente, assim, endogenamente, como se aquilo fizesse parte da vida dela, né? Não é necessariamente isso. Transitoriamente, ela está nesse estado e a gente vai conseguir reverter. Acho que essa é a primeira das grandes abordagens que a gente tem aqui na integrativa. Claro, a gente vai priorizar tratamentos sintomáticos. O que é que são tratamentos sintomáticos? O paciente chega lá com dor, uma dor muito intensa, obviamente a gente tem que intervir nessa dor. Não dá para dizer para o paciente, olha, você vai fazer uma remodelagem alimentar, vai buscar aqui a integração, a desoxidação, e a longo prazo o senhor vai melhorar da dor. Não, ele vai querer uma resposta mais aguda, mais imediata, e isso a gente também tem que ter em mente, né? Quando a queixa principal é muito intensa, a gente tem que intervir imediatamente naquela queixa intensa. E por isso a gente não exclui nenhum medicamento que possa contribuir com a melhoria clínica sintomática imediata do paciente, incluindo aí os próprios alopáticos, né? A gente tem que ter um paciente que está com uma intensidade dolorosa muito intensa, por que que não vai dar uma codeína até que a gente restabeleça o padrão fisiológico funcional para aliviar a dor? Então, essa percepção a gente também tem que ter. Não pode ser xiita, né? E radical demais, não. Tem que tratar só com homeopatia, não pode botar planta, Deus o livre, não pode botar nenhum alopático, Deus o livre. A gente tem que ser cosmopolita nesse conceito de trazer todas as estratégias terapêuticas que sejam benéficas para o paciente naquele momento clínico, mas sempre pensando nas alterações fisiológicas que geraram aquele estado. Não adianta ficar também só tratando sintomas, sem ter uma abordagem mais integrada do ser humano. Então, a ideia é exatamente essa, que a gente tem um tratamento sintomático, sim, mas tenha um tratamento que envolva a cura sistêmica desse processo que gerou o sintoma. Se eu tenho um paciente com ansiedade, eu tenho que investigar a causa daquela ansiedade. Será que não é um quadro inflamatório? Será que não é uma falta de zinco? Será que não é uma relação zinco-cobre que está desbalanceada? Será que a gente não tem aí um comprometimento intestinal que está gerando alterações de permeabilidade, está depositando o LPS ou assinaturas bacterianas lá no sistema nervoso central e gerando um comprometimento inflamatório local lá em cima? Então, todas essas investigações a gente precisa ter para que a gente faça a intervenção. Tratando, claro, a ansiedade, eu vou entrar com cava-cava, vou entrar com valeriana para reduzir o grau de ansiedade, mas pensando sistemicamente na causa que gerou aquele quadro de ansiedade. E aí a gente também tem que, uma vez identificando a causa sistêmica do processo que está agudamente gerando aquele sintoma, entrar com um processo preventivo. Se eu sei que o quadro é intestinal, eu tenho que melhorar as condições às quais o intestino é submetido, porque é essa condição que está modificando a capacidade de geração do comprometimento funcional patológico no indivíduo. Então, é essas condições que a gente precisa ter. Se o paciente tem alergia ao glúten, tem alergia láctea, e eu sei que esse é o quadro que está gerando o grau de ansiedade lá em cima, eu tenho que tirar da condição do paciente, num processo preventivo, os lácteos, o glúten e todos os derivados de trigo que podem gerar algum comprometimento inflamatório e imunológico nesse paciente, né? Então, todos os graus de tratamento devem ser pensados na hora da análise do paciente, incluindo sempre o tratamento integral, que é a prevenção daqueles sintomas sistêmicos que estão gerando quadros sintomáticos específicos no paciente. E para isso é bem legal que a gente pode usar o que a gente chama de repertorização, né, fitoterápico. E a gente pode associar outras terapias, como a aromaterapia, por exemplo, sem problema. Pode usar homeopatia, sem problema. Pode usar cromoterapia, pode usar massoterapia, acupuntura, por que não? Medicina tradicional chinesa, por que não? Medicina ayurvédica, que a gente viu na última aula, por que não usar?
se a gente tem o domínio sobre aquela dinâmica de tratamento, claro, né? Mas a ideia é que a gente faça a repertorização das plantas inicialmente, porque aqui está muito mais próximo do nosso conhecimento e muito mais próximo da nossa compreensão ocidental, racional, né, da clínica do paciente, com toda essa abordagem que a gente está fazendo no integrativo, tá bom? E aí esse olhar tem que ser realmente completo, né, sobre o paciente. Aí o que é um olhar completo do paciente? Um olhar completo envolve o olhar fisiológico de todo o sistema, separadamente, mas lembrando que tudo faz parte de um único organismo, né? Que a gente tem esse olhar separado dentro do olhar coletivo, que a gente seja um dentro do todo. O um dentro do todo faz toda a diferença na hora de a gente estabelecer um critério terapêutico para esses pacientes. Então, a gente pode usar a abordagem integrativa para avaliar o sistema geniturinário. Quais são os órgãos que compõem aqui o sistema geniturinário? Os rins, o uréter, bexiga, uretra, o genital masculino, o genital feminino. Então, separadamente, a gente pode investigar. Por que a gente separa didaticamente aqui, só didaticamente, os sistemas em si? Porque cada um deles tem uma quantidade de abordagens bioquímicas capazes de serem representativos sobre a funcionalidade. Então, para analisar a função renal, por exemplo, a gente vai poder avaliar ureia, creatinina, clearance de creatinina. São exames que vão nos dar a funcionalidade dos rins. Para avaliar, por exemplo, o sistema digestório, boca, faringe, esôfago, intestinos, ânus, fígado, pâncreas, vesícula biliar. Então, todo o tubo digestivo e mais os órgãos acessórios que fazem o sistema digestório, né, como um todo. E aí a gente pode investigar fígado, atividade hepática, transaminases, gama-GT, bilirrubina, fosfatase alcalina. São exames laboratoriais que vão nos dimensionar a capacidade funcional do fígado. Pâncreas. No pâncreas a gente pode avaliar, e a Marilis vai falar depois um pouquinho, e fica à vontade também, amor, se tiver complemento aqui para fazer qualquer outra abordagem. Pâncreas, a gente vai poder abordar a produção de insulina, a resistência à insulina, fazer aquela análise da glicemia, e aí fazer o índice Roma, e aí para avaliar toda essa função de metabolismo dos carboidratos. A gente pode avaliar a vesícula biliar com os sais biliares, por exemplo, a produção dos sais biliares. Fígado também, colesterol, triglicerídeo, que é o metabolismo hepático das gorduras. E assim sucessivamente. Cada um dos sistemas podem ser avaliados e monitorados pelos seus exames laboratoriais. E nesse contexto, essas abordagens clínicas que a gente vai ter dos exames, elas devem bater com a nossa anamnese integrativa. Anamnese integrativa que deve avaliar não só aqueles sinais clássicos, mas também os sinais objetivos e subjetivos. Os objetivos e subjetivos envolvem, então, esse conjunto de olhar para o paciente. O que é que a gente vê quando olha o paciente? A gente vê toda a condição externa dele, mas a gente vê também o modus operandi, como ele se comporta, como ele fala, como ele age, como ele pensa, ele expressa muitas vezes, numa anamnese mais aprofundada, a gente consegue, falando de outras coisas, de problemas sociais, como a sua mente reage a essas abordagens de expressão e de conexões neurais, né, para aqueles determinados assuntos, e isso já nos dá uma visão muito clara do paciente. Então, conversar com o paciente é um indicativo e é uma forma de aquisição de informações sobre ele. Então, não tem como fazer uma anamnese sem conversar com o paciente, né? Ontem foi muito engraçado que eu atendi uma paciente que eu comecei a falar, e aí, como é que são as suas queixas principais?
Daí ela começou, despejou o saco, ela falou 1 hora seguida, assim, ó, de tudo que ela estava sentindo. E é óbvio, ela estava sentindo aquilo, e aquilo fez parte da anamnese. Eu consegui extrair dela, espontaneamente, muitas informações que eu jamais veria em exames objetivos, e que muitas vezes estão ali escondidos por uma capa, né, obscura de relação. Então, ela não faria uma abordagem tão aberta para falar sobre os seus sistemas fisiológicos como ela fez para falar dos sistemas emocionais, dos sistemas mentais. Então, eu consegui avaliar muito claramente a mente e as abordagens do sistema nervoso central. E tudo que ela estava apresentando depois do sintoma, que ela anotou naquele formuláriozinho que eu passei para vocês, que mede basicamente a funcionalidade do corpo, né? Ela conseguiu passar ali e a gente, com a análise mental, fez toda essa conexão com os sinais objetivos que ela mencionou. Então, a gente vai ter aqui esses sinais objetivos e subjetivos muito claros, definindo aqui a bioquímica. Aqui a gente usa também alternativas, e aí pode entrar aqui a radiestesia ali da Cá, né? A Cá até pode falar um pouquinho sobre esse exame, mas tem o ES Complex, que é um exame que mede a complexidade da funcionalidade da inter-relação entre os órgãos internos. A neurometria funcional, que também é um exame que a Marilis pode depois comentar um pouquinho, para a gente ter essa visão total, né, do indivíduo, do nosso padrão de avaliação bioquímica e funcional associado aos exames, né? Isso é que vai nos levar, então, a um tratamento. Queres falar um pouquinho da neurometria, amor? O que é que a gente pode aqui ter de aquisição de informações aqui? Então, a parte de neurometria, a gente avalia em tempo real o nosso sistema nervoso autônomo, central e autônomo. Tá? Que isso é uma coisa assim, ó, que não, a gente não consegue, como é que eu vou dizer, mostrar para o paciente. Em toda a anamnese, a gente consegue perceber assim, ó, o que está acontecendo com o paciente, mas mostrar para ele, ó, meu amigo, está acontecendo isso no teu corpo. Uhum. E aí a gente vai fazendo os protocolos de neurometria e isso vai reequilibrando, e daí ele vai percebendo. E é muito engraçado porque nesse tratamento a gente tira todo o açúcar. Tá? Então, tem que tirar o açúcar. Porque o cara está com o sistema simpático dele estourado e o parasimpático lá embaixo, totalmente desequilibrado. Aí a gente tira o açúcar e os alimentos inflamatórios e isso começa a reequilibrar. Tá? Mas vai chegar o dia que ele chega lá e de novo o simpático está lá em cima. Aí tu olha para ele e diz, tu comeu açúcar? Não, eu não comi. Seu exame está mostrando. Uhum. Aí ele se entrega, comi doce, comi isso, comi aquilo. Aí isso está muito relacionado à alimentação. A alimentação é extremamente importante nesse processo aí de recuperação, porque as pessoas querem melhorar, mas não querem mudar hábitos. Uhum. Se não tiver mudança de hábito, não tem melhora. Essa semana mesmo, eu estava conversando com uma paciente que chega com aquele calhamaço de exames, e aí ela é sensível à caseína, ao milho, ela fez o teste genético, tá? Fez todo aquele... E aí ela chegou com dor de cabeça toda ruim, ai, fui na minha avó, comi polenta com galinha ensopada, e depois comi uma sobremesa, nananana. Quer dizer, ela sabe, mas ela não faz o que tem que fazer para ficar saudável. Então, na neurometria, a gente consegue acompanhar isso e fazer exercícios, principalmente de respiração, de treinar a regulação da temperatura corporal. E aí, nesses exercícios, vai gerar também os sons para a pessoa escutar em casa e fazer com que o cérebro reconecte com aquele momento lá que ela estava no equipamento. Então, assim, é bem interessante, auxilia bastante nesse processo. O ES Complex, ele vai avaliar o quê?
ele vai avaliar o meio intersticial, né? O Niraldo já falou bastante para vocês sobre o meio intersticial. Por quê? Se esse meio está cheio de toxinas, se ele está sujo, nós precisamos limpar esse meio. E esse equipamento nos mostra isso. É um equipamento muito interessante, porque ele passa uma corrente pelo organismo e vai detectar. Então, depois ele mostra o corpo lá da pessoa e vai mostrar onde está mais congestionado. Então, por exemplo, vai aparecer o fígado mais congestionado, o rim. É bem interessante. E aí a gente pode trabalhar esses órgãos. Claro que assim, ó, na anamnese a gente identifica tudo, né? A gente consegue identificar. Só que esses equipamentos, o paciente, ele vê. E aí ele vai tratar e ele volta e ele vê que está melhorando. Então isso é importante, porque hoje as pessoas elas estão meio desacreditadas, né? E mais difícil no tratamento, gente, selecionar a planta é fácil, não é difícil, né? Selecionar o tratamento é a gente virar a chavezinha no cérebro dessa pessoa, tá? Fazer com que ela tenha outra percepção da situação, fazer com que ela veja as coisas de outra maneira, que ela tome atitudes que realmente vão mudar a vida dela. Porque se não tiver essa atitude, não funciona, não adianta, gente. A gente vai trabalhar como paliativo mais uma vez, né? Então, é um conjunto aí de coisas para poder fazer com que esse paciente realmente tenha resultado. Então, assim, a gente não tem resultado sem atividade física, a gente não tem resultado sem uma boa alimentação. O que é uma boa alimentação? Isso tem uma confusão muito grande hoje, né? Porque a pessoa vai lá e toma um copão de suco de laranja e acha que está se alimentando bem. Ela não está se alimentando bem. Tá? Tem um excesso de frutose, ela vai ter um pico de glicose e um pico de insulina. E isso vai gerando a sobrecarga para os nossos órgãos. Tá? Fora os industrializados, né? Então, eu tomo iogurte que tem polpa de morango natural escrito na frente. Aí tu vai lá e olha na composição, não tem nada. É tudo artificial. E as substâncias sintéticas, a corante, conservante, edulcorante, elas sensibilizam muito o nosso organismo. Tá? Então, isso é importante nesse processo, tá? A gente fazer essa virada de chave. Se a gente não fizer essa virada de chave, a gente tem resultado, mas não é um resultado que a gente quer, assim, 100%. É para ele realmente manter isso ao longo da vida e realmente ser uma pessoa saudável. Tem mais alguma coisa? A gente tem a adesão ao tratamento, mas tem que ter a adesão do paciente pela sua própria saúde, né? Muitas vezes o paciente adere ao tratamento, melhora temporariamente e aí volta ao estilo anterior e fica doente novamente. Então, se ele não tiver afim realmente de ter uma melhora clínica significativa e permanente, ele precisa ter a compreensão de que tem que mudar hábitos, de tem que ter uma nova conduta, porque a conduta que ele vinha tendo levou ele até esse estado patológico que ele está apresentando e buscando, né, a ajuda de um profissional da saúde. Então, se ele não mudar o estilo, se ele fizer mais do mesmo, ele volta a apresentar a mesma coisa. Então, tem que ter mudanças de hábito. E aí, isso é muito claro no obeso, né? O obeso quer emagrecer em um mês o que ele levou 10 anos para acumular no adipócito, fazendo aquelas mesmas rotinas de sempre. Ele quer continuar agora fazendo as mesmas coisas, emagrecer, não tem como, né? Se ele não tem uma mudança de hábito, ele certamente não vai ter uma melhoria significativa do estado fisiológico.